Acho muito improvável que tenha sido um ataque russo, Fabiola, porque um ataque desse tipo, se a Rússia desejasse fazer, não faria às escondidas, faria às claras, porque é um ataque de uma gravidade muito grande, porque a Polônia, diferentemente da Ucrânia, ela integra a OTAN. Então a reação pode ser muito mais draconiana. Esses mísseis que mataram ali pelo menos duas pessoas na Polônia, e também as bombas que voltaram a cair sobre cidades da Ucrânia revelam o tamanho da fantasia construída no início da semana pelo presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky. A gente comentava aqui, na segunda-feira ele disse que estava pronto para a paz, que havia condições favoráveis à paz. E na terça ele participou por videoconferência da reunião dos líderes do G20, expôs lá o seu pseudo plano de paz, e estava lá presente o chanceler russo, o Sergei Lavrov. E ele se apressou em dizer que as condições do Zelensky são irreais. E horas depois, numa resposta mais concreta, a Rússia bombardeou três cidades ucranianas: Lviv, Kharkiv e a própria capital, Kiev. Então, foi contra esse pano de fundo, já explosivo, que um par de mísseis caiu no território da Polônia, a apenas 6 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e como a Polônia é membro da OTAN, houve um aumento instantâneo das tensões. Mas Moscou se apressou em refutar as suspeitas de que teria disparado esses mísseis contra a Polônia, e, com a cautela que a encrenca exige, o presidente americano está defendendo que sejam feitas investigações, o Investigações. Pentágono já se manifestou Eu e está consegui a dizendo que fala do presidente da Polônia, que Jamil Chad ia falar. Jamil Chad não pode voltar, ele teve que ser retirado ali do lugar onde ele estava, não consegue voltar conosco. Mas o que disse há pouco o presidente da Polônia, o Andrzej Duda, foi o seguinte, de que o míssil disparado contra o país provavelmente saiu da Ucrânia, foi o que ele disse. Foi durante a declaração, Duda disse ainda que não há provas de que tenha acontecido um ataque intencional. Não é possível falar num ataque intencional feito pela Rússia, como alguns estavam dizendo, e vai mais ou menos na mesma linha do que disse Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, de que disse que é improvável que o míssil tenha vindo da Rússia. O que disse o presidente da Polônia é que isso está sendo investigado. A Polônia está analisando a possibilidade de utilizar o artigo 4 da OTAN, mas parece que não pode ser necessário usar essa medida, disse o primeiro-ministro polonês também. O artigo 4 da OTAN diz que as partes sempre serão consultadas, né, na opinião de qualquer uma delas, quando tiver uma ameaça de integridade territorial, de independência política ou de segurança de uma das partes, que é o uso do artigo 4 da OTAN. Eles estão analisando, porém, pelo que a gente tem de informação até agora, isso não será possível por causa até que não há provas, né? Não houve um ataque, não se sabe exatamente o que aconteceu. Querendo ou não, é um assunto importante, vai ser um assunto também lá na COP27, certamente, né, Josias? sem nenhuma dúvida. Esse artigo 4º, Fabíola, acionar esse artigo 4º significa dizer que todos os países membros da OTAN sairiam em defesa da Polônia, na suposição, no pressuposto de que a Polônia teria sido agredida pela Rússia. Isso seria a Terceira Guerra Mundial. Então é uma coisa muito grave para você ficar discutindo a partir de dois mísseis que estouraram ali, mataram duas pessoas, ninguém sabe quem disparou. Então é um assunto muito grave para ser tratado com ligeireza. E é isso que está fazendo Washington, colocando a bola no chão. Já a Polônia se reposicionou, ontem estava levantando a suspeita contra Moscou, rapidamente se reposiciona. E é isso. Quando a gente espreme essa conjuntura toda, Fabiola, o que a gente verifica é que o Zelensky, quando fala em paz, ele está se expressando muito mais como ator e comediante, que eram as suas funções originais, do que como presidente. O problema é que esse conflito no leste europeu, que já dura ali, já se arrasta por mais de 8 meses, ele não vai ser dissolvido com piadas. Então, o Zelensky também precisa vigiar um pouco mais as palavras e ter um pouco mais de seriedade em relação ao que diz, porque o assunto é grave. Como você diz, vai ser tratado também na COP, porque esse conflito
levou a um agravamento da emissão de gases poluentes, porque criou uma crise energética que força os países europeus a adotar alternativas que são mais poluentes, porque tem uma crise energética, o problema está colocado, você precisa suprir os seus nacionais de energia e faz o que é necessário, inclusive recorrendo a alternativas mais poluentes. Então, naturalmente, isso vai ser discutido também na COP.